Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada obreiro, aluno da nossa classe Abraão, obreiro da nossa congregação em Alto Castro. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor Alvani, pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, homem dedicado à nossa escola bíblica dominical. Espero que os irmãos estejam entendendo o propósito desses nossos devocionais. Na internet, que nós temos vídeos maravilhosos de homens com muito mais conhecimento que o irmão Aluan, pastores, né, homens de Deus. Tem os vídeos da nossa Betel, né, pastor Marcos Santana, pastor Luiz Prates, pastor William Barros. O vídeo do nosso pastor, querido pastor Júlio César, nosso amigo também, que já esteve aqui na nossa congregação. Homens muito mais capacitados do que eu. Mas eu espero que os irmãos estejam entendendo que o propósito desse vídeo é motivá-los a fazer uma meditação diária na lição. E o meio que Deus colocou no meu coração foi de nós fazermos esse devocional em cima da leitura complementar que está dentro da nossa revista. Ela é uma preparação para a lição. Isso não é só para o professor, é também para os alunos. Então, esse é o propósito do nosso coração. Assim como eu e o evangelista Jorge Luiz estamos ministrando a aula, poderia ser qualquer outro dos irmãos, mas aprove ao Senhor que nesse período estejamos com os irmãos. Então, Deus tem nos direcionado a fazer esses devocionais para que a gente tenha uma maior absorção, né, das nossas lições que estão maravilhosas, sobretudo nesse trimestre. A leitura do dia de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 18, do verso 9 ao 14, que eu vou ler para os irmãos. Eu estou aqui brigando com a folha por causa do vento. Diz assim: Então lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um dos textos que eu mais gosto da Bíblia Sagrada. Certamente, essa passagem bíblica está entre as 3 ou 5 passagens que eu mais gosto, que eu mais acho linda na palavra de Deus. Nós estamos nos preparando para a lição de número 6, que tem por título A bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Nós já fizemos alguns devocionais nos preparando para esta lição e já vimos que Deus tira Abrão de Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito desenvolvida para a sua época, no aspecto religioso, comercial, mas também muito idólatra. Nós falamos que aquela região, que compreendida entre o rio Eufrates e o rio Tigre, é chamado também de crescente fértil. Aquela região do Oriente Médio é muito árida, muito seca. E a área irrigada é aquela região entre esses dois rios. Por isso que recebe o nome de Mesopotâmia. O significado da palavra Mesopotâmia é entre rios. Então, como aquela região fica entre o rio Tigre e Eufrates, ela recebe esse nome. Então, as primeiras civilizações após o dilúvio se concentram nessa região. Há controvérsias recentes, mas o entendimento mais consolidado é de que as primeiras civilizações se concentram naquela região por ser uma região mais fértil, né? Ali nos rios você tem vida, você tem peixe, né? Você tem as condições necessárias para a subsistência.
Então, ali ao sul da Mesopotâmia, na região próxima ao rio Eufrates, se desenvolveu a cidade de Ur dos Caldeus. E dali Deus tira Abrão e lhe faz promessas. Interessante, eu estava meditando para gravar esses devocionais. Em Atos dos Apóstolos, eu vou ler para os irmãos, no discurso de Estevão, no capítulo 7, Estevão diz: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E esse texto é esclarecedor porque nos dá o entendimento de que, na verdade, a primeira revelação de Deus não foi feita em Harã, quando Abrão obedece ao chamado, mas sim em Ur dos Caldeus, quando ele ainda morava com seu pai. Por isso que em Gênesis 12, Deus fala: sai da casa do seu pai. Né? Então Abraão só atende ao chamado depois da morte do seu pai, já em Harã. Nós vimos no mapa a distância de Ur para Harã. Ur fica na região sul da Mesopotâmia e Harã já fica na região mais ao norte. Então, primeiramente, Deus chama Abraão em Ur, né? E Abraão só vai atender esse chamado. Abraão só vai atender esse chamado em Harã. Nós vimos que em Gênesis 15, Deus volta a renovar essas promessas a Abraão, né? E que em Gênesis 17, Deus reforça essas promessas, né? E muda o nome de Abrão para Abraão. No devocional anterior, nós vimos o significado também desses nomes. Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele conhece o nosso íntimo e vê quando nós fraquejamos na espera das nossas promessas. Então, constantemente nós vemos Deus renovando as suas promessas a Abraão. No texto que nós lemos hoje, é formidável, porque a evidência do texto não está em Abraão, mas está em Sara. Então percebam que não foi fácil para Abraão sair da sua zona de conforto, da sua área de estabilidade, para ir para um lugar incerto. Aquela região era politeísta. Abrão foi criado numa família politeísta. Então ele estava acostumado com seus diversos deuses. E quando Deus manda ele sai para um lugar onde ele não conhece, para um lugar incerto. E o que pouco se fala é que Sara o acompanha, ou Sarai o acompanha. Interessante, queridos, que se você chegar em casa hoje, após um dia de trabalho, e falar para sua esposa: amor, vou largar o meu trabalho e vou me dedicar totalmente a uma outra área da minha vida. Talvez você encontre resistência por conta das incertezas dessa decisão. E assim foi com Sara. Eles tinham uma vida aparentemente estável, ao que tudo indica. Terá, seu pai, era homem de posses. E Abrão sai por aquela terra árida, num sol escaldante, sem um destino certo. Na verdade, nós vimos no mapa que ele peregrina por uma terra ocupada por outras nações. Mas Sara, sua mulher, o acompanha. Então a evidência do texto é de que ao lado de Abrão, ou de Abraão, havia também uma mulher de fé. É por isso que em Hebreus, no capítulo 11, juntamente com Abraão, que é um dos heróis da fé, está também registrado Sara como uma das mulheres heroínas da fé. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque ela creu juntamente com seu esposo. E essa pergunta é maravilhosa, porque ele diz: onde está Sara? Então, ao passo que a todo momento o relacionamento de Deus se dirige a Abrão, e é por óbvio que Sara está na tenda, porque o costume da época não é de as mulheres estarem juntamente com a visita. Mas o Senhor pergunta: onde está Sara? Louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, nós estamos vivendo um momento no nosso ministério onde a mulher está sendo
valorizada. E eu louvo ao Senhor por isso, porque a mulher dentro da igreja está ocupando um espaço que era reservado a ela, de fazer a obra do Senhor, de pregar a palavra, né? De acompanhar o seu esposo nos trabalhos. É muito lindo quando nós vemos a pastora Aline ao lado do nosso pastor, dirigindo o trabalho, porque é um lugar de honra, é o lugar onde Deus a colocou, ao lado do seu esposo. Aleluia, que coisa maravilhosa. Então, queridos, aqui nós vemos a atenção de Deus sendo voltada para a companheira, para a disjuntora de Abraão. Onde está Sara? E o que me chama muita atenção é que Sara ri. Mas Abraão também ri. Em Gênesis 17, eu não vou ler, porque o vídeo está ficando muito longo. Mas faça essa associação em casa. Da mesma maneira que Sara ri, por entender que era impossível de gerar pela sua idade, ela já não menstruava mais. Abraão também ri, quando Deus faz a promessa para ele em Gênesis 17. Eu acho fantástico o que o texto bíblico diz em 18:14, que diz: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Ei, querido, eu não sei qual é a promessa que você aguarda de Deus, mas será que há para o Senhor algo demasiadamente difícil? Sabemos que não. Então, permaneça confiando no Senhor. E lembre-se de que a mulher que Deus tem colocado ao nosso lado, ela é coparticipante das promessas de Deus nas nossas vidas. Então a fé dela precisa unir-se à nossa fé para que Deus venha nos abençoar e cumprir as promessas que Ele tem na nossa vida. Lembre-se, a mulher que Deus colocou ao seu lado precisa ocupar um lugar de honra. Que essa palavra traga vida ao seu dia, alegria ao seu dia, e que Deus nos abençoe. Fique com Deus, tenha um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus.